Lendo o mundo. O ser humano nasce com a habilidade da fala. Um bebê emite sons desde o nascimento, copiando o exterior. O movimento de seus lábios tenta emitir os sons que ele ouve. Um papagaio também copia o exterior, repetindo os sons. Existem estudos sobre a fala dos animais, mas nada que possa mostrar a evolução dessa fala, o modo em como ela se processa nos humanos. Do balbucio, a criança passa a repetir as palavras. Das palavras às frases e com essas ao raciocínio para as transferências. E a criança colocará as palavras na ordem e local exato, palavras para o diálogo. E o ser humano modificará essa fala infinitas vezes, adequando-se às diferentes situações que se apresentarem ao longo da sua evolução, de criança a adulto, através da língua. E o que é a língua? A língua é o sistema de sons representados na fala pelas vogais e consoantes, as quais são representadas na escrita pelas letras. Uma língua se diferencia da outra pela emissão de seus sons, em como essas vogais e consoantes são organizadas de modo a que juntas produzam as palavras, o que faz com que as línguas sejam diferentes umas das outras. O emprego de uma língua, seu uso, quer oral, quer em forma de escritura, é o que chamamos linguagem. A linguagem escrita tem como função representar a língua falada, na medida do possível, pois não temos símbolos gráficos capazes de representar muitos dos elementos da fala. Por exemplo, a entonação para descrever um espanto ou uma situação de medo. Não temos formas gráficas para representar essas situações. Como forma de linguagem, encontram-se a linguagem verbal ou não verbal, a linguagem da arte, a linguagem dos signos, a linguagem dos computadores, a linguagem dos surdos, a linguagem de Libras. A linguagem dos símbolos dos semáforos e dos símbolos de trânsito transcendem as línguas em seu significado. O vermelho do semáforo indica proibição de avançar, isso em qualquer língua. Em uma via de trânsito, um símbolo como uma bicicleta com um corte indica que não se pode andar de bicicleta. Isso também em qualquer língua. Não importa a língua, a mensagem será passada pelo símbolo. Em qualquer das situações de comunicação, tem-se um emissor que emite a fala. O canal da comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é passada, oral ou escrita. O código usado para passar a mensagem, que é a própria língua. E o receptor, que recebe a linguagem, o leitor ou o ouvinte. No caso das Libras, o sinal é o código e a mensagem é passada através dele. Para a cor vermelha, por exemplo, nos semáforos, o código emissor e mensagem é o próprio semáforo. A cor que contém em si, em seu significado, a mensagem pare. Para ler o mundo é preciso apenas observar e entender. E verificar que o significante pode muito além do significado. E o que é o significante? O significante é a palavra. Significado é o que a palavra quer dizer, aquilo que o significante esconde. E os significantes são deveras interessantes. Eu estive um tempo ausente do trabalho na escola. Eu estava em luto pelo falecimento da minha mãe. Veja essa palavra luto. Quando se perde o ente querido, estamos de luto. E quando casamos, estamos em um período de nojo. Se buscarmos as duas palavras no dicionário, encontraremos o mesmo significado: sentimento de perda. Em verdade, nas duas situações perdemos algo muito importante. No luto, o ser amado. Em nojo, a liberdade. Podemos olhar essas duas palavras também pelo lado da fonética. As duas primeiras são constituídas por vogais fechadas, U e O. Essas vogais, ao serem pronunciadas, levam ao fechamento da boca e sugerem introspecção e tristeza. Se lembrarmos que as primeiras palavras surgiram assim, por analogia com o som, é o que chamamos onomatopeia. Algo caía, passava ou batia em algum lugar, e o som feito pela ação resultava em uma palavra. Zum, tibum, plof, trim e assim por diante. Podemos afirmar que, realmente, o som das duas palavras induzem a tristeza, no caso das palavras citadas, o nojo e o luto. Então, por que nojo para um período que deveria ser de alegria?
Pode ser que as pessoas fiquem enojadas, entediadas por esse período de ociosidade ou de reconhecimento mútuo, ou pode ser que aqui vai um pouquinho de extrapolação. Após o casamento, você deva buscar multiplicar, crescer e ser responsável. São palavras que não somente carregam um significado positivo, como também tem um significante com um som bonito, alegre, constituído por vogais abertas, as quais, ao serem pronunciadas, obriga ao falante a abrir a boca e deixar sair o ar, e entrar ar, sopro de vida. Por isso o nojo para esse período. Muito obrigada, Maria Delboni.